Bom dia, mais uma segunda-feira, estamos aqui, primiciando ao Senhor, né? Trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. Obrigado por você estar aqui, obrigado por você acompanhar, obrigado por você ouvir uma palavra do céu, que somente sou um instrumento de Deus nesse tempo, né? Trazendo uma palavra. Toda segunda-feira nós estamos aqui e se você está edificando a sua vida, se algo está fazendo a diferença, então curte, comenta, compartilha, envia para alguém essa palavra, que você será um missionário, né, da palavra do Senhor, e juntos nós vamos fazer o ID do Senhor. Então hoje o Senhor vem trazer uma palavra para nós que está escrito em Salmos 2, no versículo 7 e 8. Então a palavra do Senhor vem dizer assim: hoje nosso tema da nossa palavra é sobre paternidade. Você sabe de quem você é filho? Você sabe quem verteu na cruz do Calvário, né? Que usou uma coroa de espinho, que foi pregado, que foi açoitado por mim e por você, filhos. Então tá escrito assim, Salmos 2, 7 e 8. Eu peço que você pegue sua Bíblia, né? Que você prepare o ambiente, né? Para que o Senhor possa falar com você. Que muitas vezes a gente vai no barulho, ali na correria, entendeu? E acaba passando e nos desfocando daquilo que Deus tem para a nossa vida nesse dia. Então assim, tá escrito assim, ó. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por heranças e os confins da terra por tua possessão. Esse versículo é escrito por Davi, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Que bom! Será que você também é uma pessoa segundo o coração do Senhor? Então Davi, ele tinha seus erros, sim, né? Mas era um homem o qual clamava, o qual se arrependia, o qual buscava, né, o Senhor, e o Senhor se agradava de Davi. E nesse versículo ele está dizendo que existe um decreto, né? Um decreto, e que o Senhor que diz que nós somos filhos e que Ele nos gerou, que Ele te gerou. Que hoje você está aí porque o Senhor te fez. E quando o Senhor nos faz, nós somos preciosas, nós somos filhos amados do Senhor, nós somos meninas e meninos dos olhos do Senhor, né? Então, às vezes nós não entendemos, não sabemos a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira paternidade, né? Que somos filhos, herdeiros e co-herdeiros de Cristo Jesus. E nesse versículo o Senhor está te dizendo, te relembrando, né? De que você é filho, né? E ele diz ali no 8, pede e eu te darei. Antes do eu te darei tem uma vírgula. Por que essa vírgula? Porque não é porque ele é pai que ele vai dar tudo o que é que nós queremos. Não é porque ele é pai que ele vai fazer do nosso jeito. Não é porque ele é pai que nós vamos aí birrar e se jogar no chão e não, eu quero que ele vai fazer. Não, ele dá na hora certa, no tempo certo, né? Conforme aquilo que ele acha que nós deveremos receber. Muitas vezes o Senhor dá algo para nós e nós se distraímos, esquecemos dele. Então, o que o Senhor faz sobre a nossa vida? Ele vai dando aos poucos para ver aonde nós vamos e como nós vamos chegar. E talvez nós não estamos preparados para receber algo extraordinário que nós estamos tanto pedindo, né? Eu sempre coloco um exemplo que é como uma criança. Eu sou mãe, né? Eu tenho uma filha de 3 anos e eu amo minha filha, eu daria sim minha vida pela minha filha, mas eu não posso dar uma chave de carro para ela sair com o carro, mesmo eu amando.
Então isso é na nossa vida espiritual, isso é com o nosso Pai Celestial. Às vezes a gente quer tanta coisa, mas se o Senhor der na nossa mão hoje, nós vamos se perder, nós vamos morrer, nós vamos se acidentar, nós vamos se frustrar, né? Então o Senhor zela, porque Ele sabe o nosso dia de amanhã, Ele sabe o nosso, né, daqui 2 dias, daqui 1 semana. Então o Senhor cuida de nós como Pai nos mínimos detalhes. E muitas vezes nós perdemos o foco com poucas coisas, porque tudo que o Senhor, tudo que nós temos, tudo que nós faremos, tudo que, né, se eu estou aqui, se você está aí me ouvindo, pela misericórdia e pela graça do Senhor. Quantas pessoas hoje, a semana passada, receberam um laudo de uma enfermidade? Quantas pessoas estão numa fila, né, para uma cirurgia, para um transplante? Quantas pessoas perderam, né, mães perderam os filhos? Quantas pessoas que não estão mais junto de nós? Mas nós estamos aqui para louvar, para engrandecer o nome do Senhor, para adorar a Ele, exaltar e dizer que somente Ele é Deus na nossa vida, para dizer que Ele sim é nosso Pai, foi Ele sim que verteu na cruz do Calvário o seu sangue, foi Ele que foi pregado, foi Ele que tomou vinagre ao invés de água, foi Ele que usou uma coroa de espinho para que eu e você estivéssemos aqui, para que nós, filhos, estivéssemos aqui. Então, eu sempre falo assim que o Senhor provê. Quantas pessoas que hoje já se levantaram, talvez nem oraram, talvez nem agradeceram pelo fôlego de vida, que é o nosso bem mais precioso, né? Porque nós podemos ter dinheiro, nós podemos ter os melhores carros, nós podemos ter as melhores casas, nós podemos ter a nossa conta cheia, mas se nós não tivermos vida, se nós não tivermos saúde, nada disso vale. Então, quantas pessoas já saíram hoje de manhã preocupado em ganhar mais dinheiro, em trabalhar, eu não pode trabalhar, não, deve trabalhar, porque o Senhor fala assim, trabalhar para não dia e noite para não ser pesado, seu irmão, mas assim, primeiro buscar a Ele, primeiro primiciar a Ele, né? E quantas vezes as bênçãos do Senhor, muitas vezes hoje a gente já estava numa sala de oração que nós temos toda segunda-feira, uma sala de oração online, e até uma das participantes colocou que viajou, e nessa viagem maravilhosa, que quem que preparou foi Deus que preparou para ela aí, e ela acabou nem um dia orando. Então é isso que acontece com nós. Por isso que o Senhor vai de conta-gota muitas vezes na nossa vida. Porque se Ele despejar de balde, nós acabamos entendendo e colocando Ele em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano, e esquecemos que realmente Ele que faz na nossa vida. Esquecemos que nós temos que buscar a Ele independente de onde nós estamos. Minha casa está cheia de visita, mas eu vou adorar. Mas eu estou na casa de fulano, mas eu vou buscar. Mas eu tô em viagem, mas eu vou adorar. Mas eu tô com o patrão. Mas eu vou adorar, porque o Senhor quer que nós primiciamos a Ele, que colocamos Ele no centro de tudo. E às vezes você tá em algum local que o Senhor coloca você para que outras pessoas sejam impactadas e entendam, né, a primícia do Senhor, de estar na presença, de adorar, de buscar. Mas por que você busca? Por que você ora? Porque nós entendemos o nosso verdadeiro Pai, que Ele é Pai, que Ele é amor, que Ele nos cura, que Ele nos abraça. Então hoje, que você possa entender de quem que você é filho. E mas Ele é Pai, e eu tô orando, já faz 1 mês, já faz 2 meses, eu já tô pedindo e nada acontece, nada muda. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E hoje Ele, como Pai, Ele tá te falando, filho, filha, permaneça, aleluia, permaneça orando. Tá fraco? Eu carrego você no colo. Tá difícil? Eu vou acalentar o seu fardo, eu vou ajudar você a carregar esse fardo. Tá desesperador? Eu vou entrar com providência. Tá com medo? Eu tiro esse medo, né?
eu aumento a sua fé, aumenta a sua fé, porque, tipo, quando a gente tem medo, é o contrário da fé. Então, assim, o medo impede a gente avançar, o medo impede a gente receber o extraordinário, a gente viver o extraordinário que o Senhor tem para nós. Então, que o medo hoje seja repreendido em nome de Jesus, e que você possa se declarar e assinar como verdadeiro filho. Filho amado, filho precioso, filha amada, filha preciosa, filha que tem direito a tudo aquilo que o Senhor fez. O Senhor diz para nós assim: desce e reina sobre as águas, sobre as árvores, sobre os animais, sobre tudo. E o que está faltando para você reinar, para você tomar posse daquilo que o teu Pai já te decretou? Né? Então, ali ele tá falando daí depois da vírgula, né? Então, por isso que ele pede, vírgula, pode pedir. Mas não é porque você vai pedir hoje que ele já vai fazer daqui meia hora. Não é porque você já pediu hoje que ele já vai fazer amanhã. Continue pedindo, continue declarando, continue dizendo: eu sou filho, eu tenho direito. Eu tenho direito de receber aquilo que é meu por direito, por herança. Então, depois da vírgula, ele coloca: e eu te darei as nações. Ele pode dar. Homem nenhum na terra pode dar o que o Senhor pode. Então, muitas vezes a gente esquece do Senhor e vai buscar nos homens terrenos. E quando a gente busca nos homens terrenos, a gente se frustra. Porque promessas são feitas e não são concretizadas. Outros, a gente confia e passam a perna, roubam da gente, mas o nosso Pai não. Ele não se atrasa, mas está demorando, não, ele não se atrasa, ele chega na hora exata. Então, que nessa manhã, que nessa segunda-feira, que nessa semana você declare que o teu Pai fará o sobrenatural na tua vida, que o teu Pai, aquele que estás no céu e vivo, ele está vivo e vai fazer o sobrenatural. Ele vai trazer a cura, ele vai trazer a providência, ele vai trazer o renovo, ele vai trazer a alegria, ele vai trazer a paz que excede todo entendimento, ele vai trazer o perdão, ele vai trazer a sabedoria, ele vai trazer o discernimento, a capacidade para você fazer aquilo que você tem que fazer. Então, que nessa segunda-feira você declare: eu sou filha, eu sou filho, eu sou amado, eu sou preciosa e o Senhor faz todas as coisas na minha vida. Amém? Então, que somos filhos. E essa é a palavra que Deus tem colocado para nós. Que de quem que você é filho, aceita. Pegue sua verdadeira paternidade. O seu verdadeiro Pai é aquele que está no céu, aquele que te fez, aquele que te escolheu desde o ventre da sua mãe. Então, que você tome direito, tome posse da sua verdadeira paternidade. Amém? Glória a Deus, obrigado por estar aqui. Peço para você mais uma vez, se curte, se inscreve no canal, né? Envia para alguém que você sabe que não sabe ainda quem é o verdadeiro Pai, que às vezes nós não temos nosso Pai terreno, não foi criado, mas nosso Pai que está no céu. É Ele que faz todas as coisas, é Ele que dá o amor, o carinho que nós precisamos diariamente. Amém? Fica com Deus, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, que o Senhor venha fazer na tua vida o sobrenatural. Eu declaro cura, eu declaro prosperidade, eu declaro abundância, eu declaro vida, eu declaro providência sobre a tua vida nesse dia. Amém? Ficam com Deus até segunda-feira, se Deus quiser.